Ora, muito bom dia a todos. Eu pedi aos colegas que têm o microfone ligado que o desligassem, por favor. Nós hoje vamos falar aqui um bocadinho de plásticos, vamos falar de economia circular. Dou as boas-vindas a todos, nomeadamente às nossas oradoras convidadas, a engenheira do ambiente, aliás, são ambas engenheiras do ambiente, eu também sou engenheira do ambiente, a engenheira do ambiente Cristiana Ribeiro, que fez o curso na Universidade do Porto e atualmente está a colaborar com a Associação Smart Waste Portugal para o Pacto Português pelos Plásticos, que é o assunto que ela nos vai falar, e também a engenheira Carmen Lima, que é doutoranda em Engenharia do Ambiente no Instituto Superior Técnico, sobre um modelo integrado de arquilização na prioridade de gestão de resíduos de gestão do risco de ambiente nos edifícios existentes. É uma pessoa que já esteve aqui connosco noutras ocasiões para falar de amianto, matéria que ela conhece subejamente, e atualmente é coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus e fundadora e coordenadora do SOS Amianto. A mim vocês já me conhecem há vários anos, porque isto é uma formação interna, uma capacitação interna, que nós temos muito gosto em fazer e que se inclui nos nossos trabalhos da Agenda Regional para a Economia Circular. A Agenda Regional para a Economia Circular foi desenvolvida já desde 2018 e temos estado a dar continuidade a desenvolver esses trabalhos desde essa data. Eu vou pôr aqui isto, já está, pronto. Ora bem, para desenvolver estes trabalhos, para além das questões do plástico, nós falamos também... A engenheira não está a partilhar, peço desculpa interrompê-la, não está a partilhar ecrã. Não estou a partilhar ecrã, ok? Não? Não. Esperem só um pouquinho, peço desculpa. E agora? Já está. Pronto, já está? Obrigada. Ok, pronto. Se repararem, esta minha apresentação sobre a economia circular para o plástico, no âmbito da Agenda Regional de Transição para a Economia Circular, está a vermelho. Eu pensei um bocadinho sobre isto porque a engenheira Paula Custódio, que está aqui comigo e que me ajudou a fazer esta apresentação, mais porque eu não tenho assim tanto tempo e ela, para além de ter um bocadinho mais tempo, tem mais imaginação do que eu, o que lhe agradeço, ela tinha posto isto noutra cor. Mas eu não sei porquê, lembrei-me de pôr a vermelho. Porquê? É um semáforo vermelho. É isso que eu quero dizer com esta cor a vermelho relativamente ao assunto que hoje vamos falar. Vamos falar de economia circular, é por demais conhecido, eu agora não consigo, já mudei, peço desculpa, por mais conhecido este esquema que aqui está, foi feito há alguns anos atrás pela Fundação Ellen MacArthur. A Fundação Ellen MacArthur é muito conhecida no âmbito da economia circular e para vocês colegas que não costumam falar destas coisas, quando se ouve falar em economia circular, é isso mesmo, é algo que circula e quando circula são os materiais, é algo que nós retiramos da natureza, tiramos minerais, tiramos produtos agrícolas, manufaturamos qualquer coisa e o objetivo hoje em dia é que essa coisa não vá tão depressa para o lixo como nós costumamos fazer, mas sim que seja mais reutilizada, prolongada, redistribuída, remanufaturada, no sentido de reduzir a quantidade de materiais que são retirados da natureza. Os principais objetivos das agendas regionais, a CCDR do Algarve, a região do Algarve, tem uma agenda regional para a economia circular, que começou em dezembro de 2017, por força desta resolução do Conselho de Ministros de 23 de novembro de 2017, e que foram todas elas baseadas em projetos bandeira de cada uma das regiões. No nosso caso foi o turismo, mas tem estado a evoluir e já temos muitos outros assuntos sem ser o turismo, a contribuir para o objetivo da agenda regional. Nós hoje estamos ali naquele quadradinho em baixo do lado direito, que se chama Educação, Sensibilização, Informação e Divulgação, que são uma das 6 linhas de ação que nós definimos para a nossa agenda regional para a economia circular. Ora bem,
Para percebermos o que é que estava na região e para percebermos o que é que podíamos fazer pela região, fizemos um estudo de metabolismo regional em 2018, que deu mais ou menos, resumidamente, isto que aqui está. Nós representamos 4% do consumo de Portugal, portanto, apesar de ser só 4%, temos um nível de consumo muito por habitante, muito semelhante ao nacional, 14,5 toneladas por habitante, Portugal 15,4 toneladas por habitante, e verifica-se que 36% dos recursos materiais absorvidos pelas empresas são geralmente minerais não metálicos, biomassa e combustíveis fósseis nas atividades de alojamento, construção, restauração, imobiliária, atividades extrativas e administração pública, que representam também 33% do consumo das famílias e das empresas, nomeadamente em indústrias semelhantes, fabricação de produtos minerais não metálicos, agricultura, pesca, indústrias alimentares e bebidas. Reparem que estas são realmente as atividades que há na região, retirando o turismo e os serviços, porque não temos indústria pesada na região do Algarve. Vamos falar um bocadinho, temos aqui duas oradoras que vão falar especificamente sobre plásticos. Eu vou falar um bocadinho do que é que aconteceu desde 2019, quando a CCDR começou a monitorizar a quantidade de resíduos que produzia nos seus 2 edifícios. Isto são fotografias exemplificativas do que está espalhado pelos 2 edifícios, quer aqui onde eu estou no Palacete de Oglioni, quer onde a maior parte de vós que nos estão a ouvir, na Praça da Liberdade. Nós temos contentores que foram adquiridos há cerca de 10 anos para fazer a separação do papel cartão e das embalagens. E de início estes resíduos eram separados por nós, continuam a ser separados por nós, funcionários, e eram recolhidos pela empresa de limpeza ao fim do dia, mas verificava-se que havia muitas misturas. Quer nós próprios, que não dávamos cumprimento a este pedido de colaboração na separação, porque continuamos a pôr garrafas e outras embalagens juntamente com os resíduos orgânicos. Todos nós comemos uma maçã, uma banana, um outro tipo de alimentação ao longo do dia e punhamos no caixote do lixo que está junto da nossa secretária, mas também punhamos as embalagens. Na altura, juntamente com os colegas dos serviços transversais, administrativos e financeiros que gerem estas matérias também, fizemos uma colaboração, fizemos uma divulgação com a empresa de limpeza e pedimos para que fizessem essa separação. Eu considero que não tem que ser essas pessoas a fazer essa separação e a quantidade de resíduos misturados era muito grande, até que em 2017-18 aderimos à Algarlinha, que é um serviço subconcessionado da empresa que gera o sistema de gestão de resíduos urbanos da região do Algarve, Algarve, e que são resíduos que são recolhidos no âmbito da recolha de proximidade a grandes produtores. Todos vocês já viram as carrinhas, os caminhões de 3.500 kg da Algarlinha aqui na zona da Baixa de Faro, que recolhem as embalagens grandes das unidades comerciais, das farmácias, dos restaurantes, e a CCDR uniu-se a essa recolha e conseguiu que a empresa viesse aos 2 edifícios uma vez por semana ou de 15 em 15 dias fazer a recolha das embalagens e do papel cartão. Isto é o que aconteceu entre 2019, em 2019, à esquerda o Palacete de Oglioni, à direita a sede. Reparem que o gráfico tem uma escala ligeiramente diferente, porque nós no Palacete de Oglioni somos 24 pessoas, na sede somos 83 ou 85, uma coisa assim do género. Portanto, o consumo ou a produção de resíduos é ligeiramente diferente. Realmente, o plástico na sede não é zero, só que a escala obrigou para fazer o gráfico e ficar visível tudo, obrigou a ter esta escala. Não é zero, mas são valores ainda relativamente grandes, eu já vos mostro em termos quantitativos. Podem perguntar assim, então, mas por que razão é que, por exemplo, no Oglioni em 2019, em maio, junho, julho, de repente houve ali uma subida tão grande? Essa subida deveu-se em fevereiro e março de 2019, houve algumas alterações de gabinetes, e quando nós temos alterações de gabinetes, geralmente fazemos limpeza, e quando se faz limpeza, não preciso dizer o que é que acontece. Pelo menos lá em casa costuma ser assim, quando se faz limpeza, depois alguém tem que ir mais vezes ao contentor. Foi acontecer a mesma coisa aqui no Oglioni. Isto em relação a 2019. 2020, o ano que nós sabemos que foi, tem ali uns buraquinhos. Depois tem uns buraquinhos e vocês percebem porquê, confinamento. Há também, no caso da sede, em 2020, uma produção enorme de papel. Isto também se deveu ao seguinte:
Devido ao confinamento, a empresa, como os estabelecimentos estavam fechados, a Algarlinha, não fez a recolha durante algumas semanas, o que fez com que houvesse uma grande acumulação. No caso da CCDR, não houve teletrabalho a 100%, ou seja, muitos de nós estávamos em teletrabalho no primeiro confinamento, mas havia muitas pessoas, por razões das funções que desempenhavam e por razões tecnológicas ou da própria personalidade delas, não conseguiam estar em teletrabalho e estavam no edifício. Foi-se juntando algum papel, mas realmente só depois em junho é que ele foi recolhido. Se nós olharmos para os valores quantitativos, verificamos, por exemplo, que em 2019, no Doglioni, conseguiram separar-se cerca de 400 kg de papel e de embalagens, e na sede, cerca de 575 kg, mais os 65 do plástico, dá cerca de 540 kg de plástico e os 1.239 de orgânico. Esta produção é compatível com o número de pessoas. Nós, em média, fazemos 1 kg de lixo por dia. E se vocês fizerem as contas relativamente às pessoas que estão no edifício, realmente dá um valor semelhante. Se nós formos em 2020, verificamos aqui esta diferença muito grande e, parecendo que não, aquela situação de junho do papel no edifício sede levou a que subisse exponencialmente a quantidade de resíduos que foram recolhidos pela empresa para serem encaminhados para reciclagem. Eu, quando digo ali em março confinamento parcial, foi porque o primeiro estado de emergência só começou a 18 de março. Portanto, houve pelo menos 2 semanas e meia em março em que a situação era quase normal, apesar da semana anterior ao estado de emergência já o país estar praticamente a fechar. Ora bem, perante esta situação em que realmente nós conseguimos, 107 ou 109 pessoas conseguiram fazer esta separação de resíduos, o objetivo agora é dar continuidade a isto. Mas comparando com aquilo que é a região do Algarve, eu ponho sempre ali os cerca de 440 mil habitantes, porque, apesar do Algarve, excluindo o ano 2020, ser o que é em termos de população, essa população flutuante nunca conta para os cálculos da parte que se referente às infraestruturas de saneamento básico. Ou seja, nós, quando projetamos aterros ou hectares ou hectares para a população que está aqui, vive cá, em média, mas depois as contas são feitas para 440 mil habitantes. Em 2019, o sistema de gestão de resíduos urbanos do Algarve recebeu 371 mil toneladas de resíduos. Em 2020 houve um decréscimo de 8%, pelas razões já apontadas. Uma curiosidade, eu acompanho este processo desde 1996, os estudos de base para a implementação dos aterros em Portugal foram feitos entre 1993 e 1996, e para o Algarve dava que o máximo seriam 300 mil toneladas nos 2 aterros, 150 mil para cada um dos aterros, a Barlavento e a Sotavento. Não é preciso dizer mais nada, porque o que está ali são 371 mil toneladas. Advém da retoma económica durante os anos 90 e depois a seguir a 2011, a partir de 2014, a grande retoma económica até 2019, que levou ao aumento da produção de resíduos. Ter também em conta o que acontece no caso da pandemia em 2020. Houve menos 14% no conjunto das 3 linhas de reciclagem. O que é isto? As 3 linhas de reciclagem, que é a base do sistema de gestão de recicláveis urbanos, que é o papel cartão, o vidro e as embalagens plásticas, tiveram no total menos 14%. Mas onde se verificou mais redução foi no vidro. E no papel, menos 9% e só 2% a menos nas embalagens, porque havia menos pessoas a produzir resíduos, porque não havia tantos turistas, não havia turistas, mas nós fomos muito ao takeaway, portanto, fizemos muitas embalagens. No que se refere aos monstros, portanto, é aquilo tudo que nós pomos fora da porta e que não cabe dentro do contentor, o colchão, a cadeira que se partiu, a tábua de passar a ferro, o alguidar, foi recebida uma quantidade semelhante de resíduos. E eu faço a pergunta, por que será? Nós vamos responder já, porque estávamos em casa. Olhámos para as paredes, mudámos o quadro, comprámos um sofá novo, mudámos o tapete. Isto não é uma história de brincar, é factos verificados no aterro. A própria empresa referiu que o primeiro confinamento teve quase a mesma
O mesmo problema em termos de produção de monstro que teve o efeito IKEA em novembro de 2017, quando o IKEA abriu no Algarve. Todos nós desatámos a fazer, todos nós, no geral, claro, desatámos a fazer remodelações em casa. As grandes embalagens, o resto dos móveis, os colchões, tudo isso apareceu. E em 2020, por incrível que pareça, não houve redução da quantidade desses resíduos que foram entregues no sistema de gestão de resíduos do Algarve. Ora, o que é que nós podemos fazer? São que vocês já estão todos fartos de ouvir falar do azul, do amarelo e do verde, mas vamos lá separar, porque os aterros não duram para sempre. Os aterros do Algarve iniciaram a sua elaboração em 1999-2000, estão quase no seu fim de vida, duram com certeza no máximo mais 5 anos, e depois ou procuramos outro aterro, ou constrói-se uma central de incineração. Porque devíamos era todos separar estes resíduos no sentido de nada ir para aterro e ser praticamente tudo reciclado. Tem que haver sempre algum local onde pôr aquilo que já não é possível reciclar e que, pela sua perigosidade ou pela sua contaminação, tem que ser ou colocado em aterro, ou tem que ser eliminado, ou colocado em aterro, ou incinerado. Vamos também consumir menos embalagens, trazer o próprio copo e a chávena para a reunião. Eu tenho aqui, por acaso, mas depois esqueci-me de trazer água, e por incrível que pareça, trouxe o copo vazio. Mas o que eu quero dizer com isto é, quando nós vamos para uma reunião e os copos são de plástico ou de papel, nós estamos a consumir embalagem. Portanto, ao consumir menos, é levar, pelo menos nas reuniões internas. Consumir menos roupa, não precisamos estar sempre a comprar. Consumir menos gadgets. Isto para quê? Para prevenir aquilo que nós todos temos em casa, que é a acumulação sem utilização. Temos sempre coisas em casa que compramos, ou que nos deram, ou que nos ofertaram, e que não são utilizadas. Acabam por ver se necessita mesmo de o fazer, para não gastar tanto papel. E um desafio aqui no fim, que é visitar um aterro, um metar e uma ETA e perceber a dimensão do consumo versus desperdício. Porque quando os olhos não veem, o coração não sente. E quando eu digo visitar um aterro, um metar e uma ETA, porque todas elas existem no Algarve. Um aterro já sabemos o que é, uma ETA uma estação de tratamento de águas residuais e uma ETA uma estação de tratamento de água. Há várias ETAs na região com dimensão relevante, quando eu digo relevante estão dimensionadas para mais de 100 mil habitantes equivalente, algumas até são mais do que isso, e uma ETA, porque aí nós conseguimos perceber o custo daquilo que utilizamos e que nunca nos lembramos quando abrimos a torneira e tiramos água. No âmbito do acompanhamento que fiz à obra da construção da barragem de Odelouca, que há uns 10 anos atrás, fomos visitar a ETA da Alcantarilha. Tinha chovido no dia anterior e a captação estava a ser feita, a água que entrava parecia lama. E aí nós temos a noção certa de que como é que esta água que parece uma lama, depois é uma água límpida e sem contaminação bacteriológica que permite que nós bebamos aqui no Algarve e é considerada uma água de qualidade. Portanto, isto tem um custo. Tem um custo em pessoas, tem um custo em equipamento, tem um custo em produtos químicos e esse custo deve estar presente em todos nós. No caso do METAR, uma visita a um METAR, nem precisavam ver a ETAR toda, bastava ver só o órgão de entrada. E vendo um órgão de entrada do METAR é uma grade que retém aquilo que é sólido, porque quando a gente pensa no tratamento de águas residuais, pensa que é só líquidos, é só esgoto. Não, tem lá uns sólidos. Aí é que vocês vão ver a quantidade de cotonetes que existem à superfície da Terra. E outras coisas menos agradáveis. Visitar um aterro para se ter a noção da quantidade de resíduos que nós produzimos, daquilo que pode ser reciclado e daquilo que está a ser enterrado sem necessidade nenhuma. Ora bem, eu estou praticamente a terminar e lançando estes desafios para vocês também tem a ver com a coragem de mudar o comportamento e a visão. Pois este passado desregulado, que nós todos contribuímos direto ou indiretamente, está a hipotecar o futuro. Pelo que façamos deste presente um presente para o futuro. Ou seja, a nossa pequenina separação de resíduos dentro de 2 edifícios com 109 pessoas contribui com alguma coisa.
E eu estou há 46 anos a ver isto a crescer. E porquê é que eu pus 46 anos? Não são a minha idade, não são os meus anos de trabalho. Eu tinha 14 anos quando li pela primeira vez um artigo que até hoje fez com que eu trabalhe nesta área. O artigo chamava-se Desastre de Minamata. Para quem quiser ver, vai ao Dr. Google, como eu lhe chamo, e percebe o que é o desastre de Minamata. Pronto, isto foi só uma introdução para falarmos aqui um bocadinho de plásticos, mas não queria deixar de agradecer à Paula Custódio, à Vera, ao Carlos, à Ana e ao Zé Graça, pela colaboração quer para esta ação de capacitação poder ter ido para a frente, quer pelas outras que estão para trás. E a todos os colaboradores que, direta e indiretamente, incluindo os externos, que às vezes nos esquecemos deles, contribuíram para esta pequena circularidade de materiais, porque são estes pequeninos caminhos que fazem com que nós consigamos fazer alguma coisa. Muito obrigado. Eu agora passava a palavra à Cristiana, que nos vai falar do Pacto Português para os Plásticos. Cristiana, eu vou só... já tirei a minha apresentação. Muito obrigado. Cristiana, a palavra, se faz favor. Olá, muito obrigada em primeiro lugar, bom dia a todos. Muito obrigada, Engenheira Maria José, por esta introdução. Eu vou agora partilhar a minha tela e espero que consigam ver, só um segundinho. Estão? Ok. Pronto, eu como a engenheira disse, venho falar-vos do Pacto Português para os Plásticos, que é uma iniciativa coordenada pela Associação Smart Waste Portugal, que já devem conhecer, mas iremos falar também um bocadinho sobre ela mais à frente. O Pacto Português para os Plásticos faz parte de uma rede global de pactos para os plásticos da Fundação Ellen MacArthur, que hoje já ouvimos aqui falar, que é uma entidade de referência ao nível da economia circular em vários setores, um deles o plástico, mas também o têxtil, setores gerais, partilham imensas boas práticas que podemos também adotar nas nossas casas, exemplos de empresas que realmente geraram novos negócios e que estão a contribuir para esta economia circular, não só dos plásticos, mas uma economia circular em geral. Todos os pactos para os plásticos partilham de uma visão em comum, que é esta de criar uma economia circular para os plásticos em Portugal, onde estes nunca se convertem em resíduos ou poluição. E então fazemos parte desta iniciativa nacional e regional de pactos para os plásticos. Aqui podemos ver um panorama geral de quantos pactos para os plásticos é que temos lançados. Até hoje existem 11 pactos lançados. Nós fomos uns dos primeiros, fomos lançados no ano passado, em fevereiro de 2020, e connosco temos aqui a França, a Holanda, a Polónia mais recentemente, na Europa. Depois tivemos o lançamento dos pactos do Canadá e dos Estados Unidos, bem recentemente, também aqui do Chile e da África do Sul, e temos 2 pactos regionais na rede, que é o Pacto Europeu e o Pacto da Austrália, Nova Zelândia e das Ilhas do Pacífico, que foi o mais recente, lançado no mês de maio. Todos em conjunto representamos cerca de 30% do PIB global. Todos os pactos para os plásticos têm metas até 2025 que pretendem cumprir. Nós, no caso do Pacto Português para os Plásticos, temos 5 metas. Também temos mais de 100 entidades que hoje pertencem à iniciativa e que assumiram estas 5 metas ambiciosas que realmente se comprometem a atingir até 2025. As metas são estas. Primeiro, eliminar os plásticos de uso único considerados problemáticos ou desnecessários, e aqui tivemos um trabalho bastante colaborativo, bastante intenso e longo no grupo de trabalho dos plásticos de uso único, que reuniu várias entidades da cadeia de valor dos plásticos, em que realmente acordamos uma listagem destes plásticos de uso único considerados problemáticos ou desnecessários, não só aqueles que estão contemplados na legislação, nomeadamente na diretiva SUP, de Single Use Plastics, mas também aqueles que realmente os membros consideram problemáticos e ou desnecessários, ou ambos, e que querem assumir o compromisso e ir mais além do que já está estipulado. Depois, garantir que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis.
Garantir também que 70% ou mais destas embalagens plásticas são efetivamente recicladas através do aumento da recolha e da reciclagem, e esta trata-se de uma meta nacional. Incorporar, e depois numa ótica de fechar aqui um pouco o círculo, incorporar em média 30% de plástico reciclado nas novas embalagens de plástico, e aqui em média porque sabemos também que a incorporação de plástico reciclado em embalagens para contacto alimentar é mais complicado do que nas restantes embalagens. Depois temos esta quinta meta adicional, relativa à educação, que é de promover atividades de sensibilização e educação aos consumidores, os atuais e os futuros, para a utilização circular dos plásticos, e aqui fomos o primeiro e até agora somos o único pacto a ter esta meta adicional, porque realmente consideramos que a educação do consumidor, a sua sensibilização e informação é bastante relevante, são um fator e um agente-chave na cadeia nacional do valor dos plásticos, e realmente sem os consumidores não chegamos e não conseguimos atingir estas metas. Depois, a coordenação da iniciativa do Pacto Português para os Plásticos é realizada pela Associação Smart Waste Portugal, que é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2015, cujo objetivo é potenciar o resíduo como um recurso. Na Smart Waste Portugal temos vários grupos de trabalho também e dinamizamos várias atividades, não só na área dos plásticos. O Pacto Português para os Plásticos foca-se mais nas embalagens e nos plásticos de uso único, porque também são aqueles que encontramos mais nos nossos resíduos, mas a Smart Waste Portugal trata, por exemplo, as artes da pesca, os plásticos na agricultura, os plásticos com poluentes orgânicos persistentes, tudo o que sai que são aqueles que efetivamente vão contribuir para as metas a atingir até 2025, e aqui temos uma representação interessante da cadeia de valor nacional dos plásticos. Temos os principais retalhistas, temos os produtores e distribuidores de matérias-primas, donos de marcas, a indústria transformadora também e entidades gestoras de resíduos. E depois temos os membros institucionais, que são aqueles que apoiam também os membros efetivos a atingirem estas metas e que são bastante relevantes no âmbito da iniciativa, e vão desde associações setoriais até municípios, e aqui também muito importante, fomos o primeiro pacto a garantir municípios no âmbito dos nossos membros, e são muito relevantes porque fazem a ponte entre as empresas também, entre nós e entre o consumidor final, os municípios. Depois temos as universidades, os centros de investigação, as organizações não governamentais, e neste momento são estes os membros que temos. Só dar nota que quando fomos lançados, em fevereiro de 2020, éramos 55 membros e neste momento já duplicamos quase e estamos nos 105. Depois, não menos importante, também temos aqui alguns apoios institucionais dos três principais ministérios que consideramos relevantes também no âmbito da atuação da iniciativa, que é o do Ambiente e Ação Climática, da Economia e Transição Digital e também o do Mar, e depois contamos com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República. Em relação às atividades que desenvolvemos, e como é que materializamos a iniciativa? Ela é materializada através de grupos de trabalho. Neste momento temos estes 6 grupos de trabalho ativos, temos o das métricas e definições, que foi onde definimos, passa a redundância, as métricas e as definições para realmente atingirmos e sabermos contabilizar as metas até 2025, também com a ajuda da Fundação Ellen MacArthur, por forma a que os pactos sejam comparáveis e que esteja tudo harmonizado na rede. Neste momento,
encontramos no primeiro ano de reporte face às metas de 2025, portanto é um ano muito importante este 2021, porque vamos saber o nosso ponto de situação face às metas de 2025 e quais as principais linhas de ação que ainda temos de seguir para atingir e acelerar esta transição para uma economia circular dos plásticos. Depois temos aqui o grupo de trabalho dos novos modelos de negócio, que é um grupo um pouco diferente dos outros, menos convencional, em que estamos a criar um processo de cocriação e de ideação, cujo objetivo é também lançarmos um piloto colaborativo até ao final de 2021, deste ano. Depois temos aqui dois grupos de trabalho que tocam neste âmbito da reciclagem, a reciclagem 100% reciclável e a incorporação de plástico reciclado. Na altura era só um grupo, no entanto, devido a esta temática ser tão complexa e trazer sempre tanta discussão, agora temos dois grupos de trabalho, cada um dedicado a estas temáticas mais específicas. Depois temos o grupo de trabalho dos plásticos de uso único, que já vos falei anteriormente, foi onde definimos a listagem. Neste momento lançamos no mês passado, em junho, a listagem explicada, um documento mais completo que também está disponível no site, no pactoplásticos.pt, em que realmente dizemos porque é que aqueles plásticos, aqueles itens são considerados problemáticos e ou desnecessários, ou os dois, e quais as principais linhas de ação que realmente podemos seguir para os eliminar. Alguns que já vão ser eliminados agora também pela transposição da diretiva SUP, e caso sejam necessárias alternativas, o que é que podemos pensar. E depois temos este grupo de trabalho, os materiais alternativos e a análise de ciclo de vida, que, como o nome indica, tratamos os materiais alternativos ao plástico e também tratamos das análises de ciclo de vida, porque uma vez que está relacionado. No âmbito deste grupo de trabalho, encontramos a desenvolver um guia denominado Porquê o Plástico, em que pretendemos realmente explicar o que é um plástico, quais os desafios à utilização dos plásticos e porque esta necessidade de transitarmos para uma economia mais circular. Relativamente àquela meta da sensibilização, nós levamos-la bastante a sério e também promovemos aqui séries de webinars dedicados não só à temática da inovação das embalagens de plástico, mas também à sua reutilização. Aqui vemos um exemplo de uma semana que tivemos em dezembro do ano passado, que era a Upstream Innovation Week, dedicada realmente à inovação na fonte das embalagens de plástico, e tivemos como entidades convidadas a Fundação Ellen MacArthur e depois 3 exemplos de empresas de eliminação, reutilização e compostagem de plásticos. O ano passado tivemos também a Semana Reuse, que foi dedicada à reutilização dos plásticos, em que também tivemos uma semana inteira dedicada à reutilização das embalagens e trouxemos várias empresas que nos falaram sobre esta temática, empresas business to consumer, business to business, uma organização não governamental, a Agência Portuguesa do Ambiente também para nos falar um pouco do enquadramento legal. E este ano, na sexta-feira passada, tivemos o Dia Reuse, em que realmente foi uma continuação da Semana Reuse e que falamos novamente da reutilização das embalagens de plástico. Todos estes webinars nós realizamos exclusivamente para os membros do Pacto Português para os Plásticos, no entanto, como sabemos que o consumidor final e o público em geral é bastante importante e um agente-chave para esta transição, eles são gravados e encontram-se todos disponibilizados no canal de YouTube da Associação Smart Waste Portugal. Portanto, se tiverem curiosidade em passar por lá, estes webinars encontram-se lá disponíveis. E depois tivemos, e ainda estamos a ter agora em fase final, uma campanha de comunicação de âmbito nacional denominada Vamos Reinventar o Plástico, focada realmente no consumidor final. Devido ao contexto pandémico da Covid-19, teve de passar essencialmente pelos meios digitais. Temos o nosso site em que encontram tudo referente à iniciativa, os objetivos, as metas, os documentos que já lançamos,
Não esquecer também e dar nota que temos o Roadmap 2025, que é um documento estratégico da iniciativa em que elencamos as principais atividades e os principais resultados que esperamos obter a curto, médio e longo prazo para atingirmos estas metas de 2025. Depois temos as nossas redes sociais, o Facebook, o LinkedIn e o Instagram, onde vamos sempre publicando as boas práticas que já estão a ser implementadas pelos nossos membros, algumas curiosidades, alguns sabias que para os consumidores e algumas dicas para realmente fomentarmos esta transição para uma economia circular. E depois os nossos membros retalhistas também foram aqui um fator-chave para a dinamização desta campanha, colocaram os cartazes em loja. Depois também temos vindo a ter um impacto interessante na comunicação social. O que vemos aqui foi do evento de lançamento, gerou aqui algum impacto na comunicação social, nos meios televisivos, na rádio, nos meios digitais, nos jornais digitais também, e tivemos agora um segundo momento a propósito também do primeiro aniversário da iniciativa. Nós dizemos que foi o ano zero, que foi quando estivemos também a aprender e a medir o pulso dos nossos membros e também do que se passava em geral relativamente a esta temática. E depois trago-vos aqui alguns exemplos de boas práticas já implementadas pelos nossos membros. Esta campanha de comunicação do Vamos Reinventar o Plástico foi focada em três grandes áreas. Primeiro o reduzir, depois o reutilizar e o reciclar, e agora mais na fase final o repensar, o reeducar, também para chamar o consumidor à ação, mas esta fase um pouco mais diluída. Relativamente aqui ao reduzir, trago-vos aqui um exemplo do Lidl, que foi o primeiro retalhista a eliminar esta venda de produtos de plástico descartáveis, como por exemplo o que vemos na imagem, os pratos, os talheres, os copos, em todas as lojas em Portugal. Resultou em menos 12,5 milhões de copos e 5 milhões de pratos de plástico descartável inseridos na economia por ano. Houve então uma redução significativa do consumo de plástico no nosso país, também motivada por esta boa prática. Relativamente, por exemplo, ao reutilizar, temos aqui um exemplo que podemos encontrar nos nossos supermercados, que é da Unilever, que lançou este Cif Eco Refill, que permite ao consumidor reutilizar a embalagem de spray Cif da cozinha ou casa de banho, às vezes que quiser. O resultado é uma redução das emissões no transporte e na utilização de menos de 75% de plástico, o que é bastante considerável também. E já começamos a ver estes exemplos de reutilização e estas marcas nos supermercados a darem-nos algumas alternativas ao consumo dos descartáveis. Depois outro exemplo, neste caso da Jerónimo Martins, do Pingo Doce, que são estas garrafas reutilizáveis. Foi o primeiro retalhista na Europa a disponibilizar este sistema de reenchimento de garrafas. Nós podemos reencher as nossas garrafas de 1,5 litro e de 3 litros. É uma parceria com a Purify Eco e permite realmente consumir esta água que é filtrada em garrafas reutilizáveis feitas em PET, reduzindo também o consumo de garrafas de plástico de utilização única. Este modelo de reenchimento de garrafas existe em mais de 130 lojas e as garrafas realmente são concebidas para manterem estas propriedades da água e serem também facilmente recicláveis. Relativamente ao reciclar, temos vários exemplos, é bastante grande o âmbito desta ação. Por exemplo, aqui a FAPIL, que também é um dos membros do Pacto Português para os Plásticos, lançou recentemente esta gama de produtos de limpeza com mais de 20% de plástico recolhido dos mares. São os produtos Ocean, que vemos aqui alguns exemplos na imagem. Depois também aqui um exemplo da Cascais Ambiente, que no âmbito da sua estratégia de prevenção e produção de resíduos se encontra a promover este projeto, o IREC, que é um projeto piloto de sistema de incentivo de depósito para a devolução das embalagens de bebidas não reutilizáveis. Este projeto já se iniciou, tem agora a duração de 20 meses e constitui o primeiro sistema de incentivo à devolução de garrafas por gamificação. Neste momento encontram-se em funcionamento cerca de 10 máquinas.
No primeiro mês, que foi um dos primeiros meses do ano, foram recolhidas uma média de 831 embalagens diárias, o que é bastante considerável, o que corresponde também a cerca de 232 utilizadores. Depois aqui, uma boa prática bastante recente, que se calhar já viram também nos nossos supermercados, aqui no âmbito do repensar, foi o nosso membro também a Coca-Cola, que alterou a produção das garrafas PET verdes para PETs transparente, na sua marca Sprite. Obviamente que uma garrafa PET transparente pode ser convertida numa nova garrafa PET transparente e é mais fácil de reciclar. E mais fácil termos o chamado bottle to bottle, a reciclagem de uma garrafa para outra garrafa. Relativamente às restantes boas práticas, nós temos muitas, nunca mais saíamos daqui se apresentássemos todas. Neste momento temos mais de 200 boas práticas dos nossos membros no nosso site, que podem consultar. Eu depois da apresentação vou lá e mostro-vos também o que é que podem encontrar. E termino esta apresentação com a foto que nós dizemos que é a foto da praxe, o nosso primeiro e único evento até à data presencial, que foi o lançamento em fevereiro de 2020, e realmente estamos aqui a ver as 55 entidades fundadoras do Pacto Português para os Plásticos, e atualmente somos 105, o que é bastante considerável e demonstra a necessidade desta transição para uma economia circular e que realmente estamos todos juntos por uma causa. Agora, relativamente só aqui ao site, já agora mostrar-vos o que podemos também encontrar no site. Este é o site da iniciativa. Aqui até na homepage já temos aqui a listagem, aquele documento completo que vos falei e que os membros realmente acordaram. Depois temos também aqui os itens a rever em 2022, que são aqueles que oferecem mais dúvidas relativamente à sua eliminação, também à sua reciclagem. E aqui temos então o separador das boas práticas, que estão divididas pelos R's, pelas entidades e também pela tipologia. Se é de eliminação, reutilização, redução, otimização de embalagem, e também tem aqui a função de pesquisar e podem realmente ver aqui todas as boas práticas que recolhemos no âmbito da iniciativa e que estão sempre a aumentar e que vamos sempre recolhendo também. E muito obrigada. De minha parte é tudo e obviamente que estou disponível para todos os esclarecimentos e para todos os comentários. Obrigada. Ora, muito obrigada, Engenheira Cristiana. Eu acho que tenho que desligar o microfone, Engenheira Cristiana, porque senão faz eco. Obrigada. Eu agora passava a palavra à Engenheira Carmen. Por favor, Engenheira Carmen, o palco é seu, passa a expressão. Obrigada, Engenheira Maria José. Queria agradecer à Engenheira Maria José em nome da CCDR Algarve e a toda a equipa o convite que me foi endereçado. É sempre um prazer e um gosto voltar a esta casa, onde sou sempre tão bem recebida e onde aprendo sempre muito com a experiência que vocês têm. Vou só aqui partilhar convosco a minha apresentação. Penso que estão a ver. Pronto, o que me foi desafiado é falar sobre a economia circular para o plástico, e eu vou fazer um enquadramento de algo que vocês certamente conhecerão. Portanto, foi realmente aquilo que surtiu a chamada da atenção por parte do grande público relativamente aos problemas associados ao plástico, quando eles se transformam em resíduo. Ou seja, o plástico tem excelentes características enquanto material e em algumas aplicações, como no caso da medicina ou no caso da construção, é um material com ótimas características, principalmente pelo facto de ser bastante resistente e polivalente. Só que quando ele é usado de uma forma abusiva e principalmente em utilizações ou que têm uma durabilidade muito baixa, ou quando há pouca preocupação com o seu encaminhamento e ele vai parar
por exemplo, à natureza, aos meios terrestres, aos meios marinhos, esta durabilidade que lhe caracteriza as boas características enquanto utilização transforma-se num problema. E isso veio-se a verificar ao longo das últimas décadas que esta durabilidade fez com que estes resíduos se mantivessem durante estas últimas décadas a nível ambiental e afetando principalmente toda a fauna nas zonas marinhas. Foram várias as fotografias que têm vindo a ser divulgadas, assim como fotografias de zonas menos populacionais, também com uma diversidade muito grande de poluição provocada pelo abandono ou encaminhamento incorreto dos plásticos. E, portanto, realmente o grande problema que se verificou é quando este resíduo é mal encaminhado. De todo o trabalho que foi feito ao nível da caracterização da poluição marinha, principalmente na costa portuguesa, foi possível verificar, primeiro, que 80% provém de terra, portanto, provém da origem das atividades humanas, e 90% da poluição que é encontrada é constituída por plástico. Porquê? Porque são os materiais que se mantêm. O papel e outros materiais com a degradabilidade maior vão se desfazendo e este acaba por se manter. Verificou-se também que ao nível internacional há uma percentagem bastante significativa, 72%, que correspondem aos microplásticos. Porquê? Porque os plásticos com a ação quer da salinidade do mar ou do sol, vão se fragmentando em pequenos pedaços e, portanto, vão se transformando naquilo que se chama os microplásticos. E estes microplásticos, portanto, se o plástico de maior dimensão afeta as grandes espécies, os microplásticos acabam por afetar toda a cadeia alimentar, porque são inclusive absorvidos pelos peixes. E, portanto, esta situação veio pressionar uma tomada de posição a nível mundial. Foram vários países que ao longo dos últimos anos iniciaram uma regulação do uso do plástico, quer ao nível da distribuição gratuita, por exemplo, de sacos de plástico, quer também ao nível da limitação do uso de plásticos de utilização única. E aquilo também se verificou que, face ao aumento da melhoria das condições de vida da população, as populações tiveram mais capacidade de compra e também acabaram por aumentar a sua produção de resíduos, principalmente de embalagens de plástico, com as compras do takeaway ou com as compras dos produtos embalados. O que acontece é que, embora haja este aumento de produção e de consumo de embalagens, e embora muitas vezes estes resíduos até sejam passíveis de reciclagem, o que acontece é que na prática há uma pequena percentagem destes resíduos que chegam a ser encaminhados para reciclagem, e o plástico acaba por ser um resíduo com uma grande predominância naquilo que é os resíduos indiferenciados que são encaminhados principalmente para aterros, como inclusive a engenheira Maria José partilhou connosco na sua apresentação. E, portanto, existe realmente vários desafios que são colocados nesta questão, e o grande e o principal desafio na prática é nós diminuirmos o seu uso, até porque nós temos este objetivo da redução e este objetivo da recolha para reciclagem em Portugal, mas nós não nos podemos esquecer que existem muitos países em que não existe inclusive processos de reciclagem ou de gestão dos resíduos, e portanto há este objetivo de realmente diminuir o seu uso a nível internacional, e esta diminuição passa efetivamente por todos nós e por ações que nós possamos tomar no nosso dia-a-dia, apenas verificar aquilo que nós conseguimos efetivamente reduzir, ou inclusive adotar soluções reutilizáveis que permita, como a engenheira Maria José falou, por exemplo, a questão de usar o seu próprio copo. Isso vai diminuir a produção de 1 a 2 ou a 3 copos de plástico por dia. Portanto, os números dos materiais, dos produtos de utilização única, são muito significativos.
atingem os milhões por ano, quer de garrafas descartáveis, quer de copos de café descartáveis, quer das palhinhas ou mesmo também as beatas dos cigarros, que são inclusive um resíduo constituído por várias camadas de plástico. Portanto, aquilo que nós verificamos de uma auscultação que fizemos junto da população portuguesa é que, na prática, embora um número muito significativo dos portugueses, 96% dos portugueses, portanto, estamos a falar praticamente da totalidade da população, está consciente do problema ambiental que está associado ao plástico e também já, inclusive, ao microplástico, o que acontece é que só metade da população inquirida admitiu ter mudado de alguma forma o seu comportamento desde a compra à utilização e ao descarte dos resíduos de plástico, tendo em conta esta questão do problema que o plástico tem no ambiente. Isto só para vocês terem noção de quando nós falamos de microplásticos, nós estamos a falar mesmo de pedaços muito pequenos de plásticos que muitas vezes nós nem nos apercebemos que nos rodeia. E rodeiam-nos, eles estão em diversos produtos que são colocados no mercado nacional, desde tudo o que é os esfoliantes, as pastas para lavar os dentes ou inclusive algum tipo de maquilhagem, como também da lavagem da roupa que é composta essencialmente por fibras plásticas ou inclusive a fragmentação de plásticos de maior dimensão. E, portanto, quais é que são os canais de condução também, para além do encaminhamento inadequado dos resíduos de plástico? Quais é que são outros canais de condução, neste caso dos microplásticos, para os meios marinhos? É, por exemplo, a lavagem da roupa, em que vai sendo sempre libertado estas microfibras da roupa que acabam por não ficar retidas nos filtros e, portanto, são encaminhadas para as estações de tratamento de águas residuais e não conseguem ser aqui filtradas e são encaminhadas para a descarga depois para o meio marinho, ou também quando nós usamos as pastas de dentes ou os cremes esfoliantes, nós a seguir lavamos e a água acaba por ir pelo lavatório também conduzida para a etar. Ou então, quando nós acabamos por, como eu referi anteriormente, abandonar estes resíduos diretamente no meio terrestre ou numa zona de praia. Nós temos verificado realmente que tem um impacto muito significativo, não só em termos ambientais, porque, como eu falei, estamos a falar de um material que é persistente, e aliás nós estamos neste momento a sofrer os efeitos da poluição dos resíduos que foram abandonados há cerca de 60 anos atrás e, portanto, nós continuamos diariamente a libertar quer para o meio terrestre, quer para o meio marinho, resíduos de plástico. Portanto, nós estamos a acumular e a aumentar esta poluição, mas também vários estudos têm confirmado que existe uma relação, existe uma absorção não só dos seus componentes tóxicos do plástico por parte dos tecidos gordos, quer das aves, quer dos peixes, e portanto essa toxicidade acaba depois por ser ingerida por quem come peixe, mas também acaba por estar a flutuar no meio marinho. Por outro lado, estes estudos também comprovam que já existe alguma relação entre o desenvolvimento de determinadas doenças e a relação com a ingestão destes peixes com esta toxicidade ou com estes micropedaços de plástico. E, portanto, quais é que são realmente, qual é que é a solução para este problema do uso abusivo do plástico? Portanto, têm sido feitas diversas iniciativas e diversas campanhas associadas a toda a componente da gestão do plástico. Campanhas estas que passam por apelar quer à redução da aquisição de roupa nova, principalmente o combate às compras por impulso, por exemplo, a compra por impulso quando existe um período de promoções ou por exemplo, relativamente àquelas cadeias de textas com
roupa excessivamente barata que está sempre associada à sua produção uma cadeia muito impactante do ponto de vista ambiental, ou, por outro lado, a sensibilização da população para reduzir a aquisição de produtos embalados. Esta questão, principalmente esta última, sofreu um retrocesso com este período pandémico. Porquê? Principalmente no primeiro confinamento. Havia um grande desconhecimento sobre as cadeias de contaminação do Covid-19, sobre até que ponto é que havia a biopersistência deste vírus nas superfícies e, a dada altura, nós sentimos que havia uma procura, não só uma oferta por parte das grandes superfícies de garantir a proteção dos meios dos alimentos e, portanto, havia uma maior oferta de alimentos embalados, também alimentos que normalmente se compra a granel, como o caso das frutas ou os legumes, mas também do ponto de vista da procura havia esse cuidado e essa escolha. E nós verificámos isso porque o ano passado, no primeiro confinamento, nós fizemos, por coincidência, um minuto verde a apelar para que as pessoas comprassem mais a granel, e verificámos que a seguir a ter sido emitido esse minuto verde, houve uma série de reclamações da parte da população a dizer que não era o momento para apelar à compra a granel. E, portanto, aquilo que nós sentimos é que no primeiro confinamento esta falta de informação e também a falta de orientações por parte da Direção-Geral de Saúde em parceria com o Ministério do Ambiente levou a que houvesse uma falsa garantia de segurança com a aquisição de tudo o que era produtos embalados e também com a aquisição de, no caso do takeaway, quer a aquisição de produtos alimentares, quer, por exemplo, beber um simples café ou um simples copo de água. Portanto, estamos a falar no primeiro confinamento, onde isto tudo se manteve, o consumo do café, o consumo das bebidas ao postigo. As pessoas pediam, inclusive, que fosse fornecido em embalagens descartáveis e, portanto, nós o que sentimos é realmente houve esta transmissão de uma falsa segurança. Inclusive, nós verificámos que no retorno da economia, esta procura pelo descartável em outros setores de atividade, como por exemplo nos cabeleireiros, também se manteve, sabendo nós que este vírus poderia ser combatido ou ser eliminado com as lavagens com determinados detergentes ou a determinadas temperaturas. A questão da melhor forma, como eu disse, nós temos que atuar em 4 direções. Primeiro, na prevenção do uso das soluções em plástico. E a melhor forma de nós prevenirmos a sua utilização é realmente nós optarmos por comprar quer produtos a granel, quer, por exemplo, comprar diretamente ao produtor ou comprar em lojas onde existe esta oferta, principalmente de produtos onde nós possamos levar as nossas próprias embalagens. Já existe uma grande diversidade desse tipo de oferta, principalmente no comércio local. Existe e sempre existiu, isto sempre se manteve a possibilidade de houve sempre uma maior abertura do comércio local de nós podermos comprar os produtos usando quer o nosso saco de pano, quer os nossos próprios sacos, desde que seja reutilização, não interessa o material que nós usamos, o que interessa é que nós os reutilizemos. Estas restrições, ou seja, estas limitações verificaram-se mais ao nível do grande comércio, hipermercados principalmente, que com a transposição desta diretiva, da diretiva dos produtos de utilização única, acabou por vir a ser combatida, ou seja, neste momento existe esta possibilidade de nós comprarmos os produtos usando as nossas próprias embalagens, quer nos supermercados, quer nos restaurantes, por exemplo, na aquisição da comida em takeaway, questões que as próprias redes de hipermercados já conseguiram criar negócio a partir daí, vendendo embalagens reutilizáveis. E, portanto, este realmente foi um grande avanço com
com esta diretiva. Por outro motivo, porque isto tem um fator de muita proximidade junto da população, como realmente do impacto muito grande ao nível da redução de embalagens que as pessoas, na sua grande maioria, depois acabam por não encaminhar para reciclagem. Outra medida que foi já implementada há uns anos em Portugal foi a proibição da oferta de sacos nas frentes de caixa dos hipermercados, que atualmente acabou por ser alargada a todo o comércio, que nós vimos também como uma solução muito importante para reduzir o consumo destes sacos, que todas as pessoas acham, ou uma grande maioria das pessoas acha que depois é reutilizável, mas na prática toda a gente se queixa da acumulação, ou se queixava da acumulação destes sacos em casa, e que antes da proibição da sua oferta, curiosamente, nem sequer eram produzidos incorporando matéria-prima reciclada. Ou seja, embora existisse essa possibilidade, e era uma situação que era comum em outros países europeus, e não precisamos ir muito mais longe, Espanha já tinha muitos hipermercados há 6 anos atrás a oferecer sacos de caixa produzidos em matéria-prima reciclada. Portugal não o fazia na altura por uma questão de imagem, ou seja, porque queria sacos de plástico com uma imagem limpa, clean, branca, e portanto não o fazia. Curiosamente, a partir do momento em que foi proibido a oferta gratuita, e em que os hipermercados tiveram que vender os sacos e tiveram que os tornar mais resistentes, rapidamente se passou a incorporar esta matéria-prima reciclada. Outra questão também, ao nível da prevenção, é nós evitarmos os maus encaminhamentos. Ou seja, quer em termos, portanto, começa logo pela questão da compra. Ou seja, nós podemos, sempre que vamos comprar, identificar perfeitamente quais é que são os produtos e os bens que nós queremos comprar, e esta ação tem uma importância muito grande, quer para nós planearmos a nossa semana e as nossas refeições, quer para nós planearmos as compras que vamos fazer e, como eu disse no slide anterior, sempre que possível, optarmos pela aquisição destes produtos alimentares a granel. Esta possibilidade, esta opção tem duas vantagens muito grandes. Primeiro, nós compramos realmente apenas a quantidade do ingrediente que precisamos, e muitas vezes nós compramos 1 quilo quando precisamos de 150, 200 gramas, e em segundo lugar, nós evitamos comprar ou acumular, portanto evitamos comprar a embalagem e depois acumular estas embalagens e ter que as encaminhar para reciclagem. Depois é a questão também do tipo de roupa que usamos. Obviamente que já existem respostas, por exemplo, sacos que permitem nós colocarmos a roupa que é produzida, é constituída por estas matérias plásticas, portanto colocar dentro desses sacos, e esses sacos retêm as fibras, e eu acredito que na evolução futura, quer da tecnologia que fabrica as máquinas de lavar, quer também da tecnologia de tratamento das águas residuais, que nós tenhamos uma evolução ao nível da separação, não só das fibras textas, como também de outros outros poluentes emergentes que têm aparecido nas nossas estações de tratamento de águas residuais nos últimos anos e que até ao momento não estão a ser separados. Pois é a questão muito importante de realmente nós participarmos na separação dos resíduos quando não os conseguimos evitar, participarmos na separação dos resíduos, e nós temos de ter consciência que muitos dos resíduos que nós acabamos por produzir em nossas casas e que até são constituídos por plástico, não podem, por exemplo, ser colocados no ecoponto, ou se forem colocados no ecoponto nem sequer são encaminhados para reciclagem. Alguns deles já foram eliminados por esta aplicação da diretiva comunitária, como é o caso das palhetas para o café, ou dos talheres de plástico descartáveis, ou inclusive dos cotonetes, que mesmo que para já não se podia colocar no ecoponto amarelo, porque não é uma embalagem de plástico, e mesmo que se colocasse não eram encaminhados para reciclagem. E depois, outro dos aspectos muito importantes, que também já foi
referido pelas duas apresentações anteriores e que eu gostava de reforçar é a questão da informação e da sensibilização. Ou seja, esta diretiva entrou em vigor e nós em Portugal neste momento a maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia do que é proibido, porque há uma confusão muito grande da entrada em vigor da legislação, da entrada em vigor da diretiva e do se aguardar as indicações por parte do Ministério do Ambiente relativamente àquilo que vai ser depois aplicado passado o período de consulta pública. Portanto, esta indefinição, esta falta de comunicação, esta falta de informação não foi comunicada à população. Nós, se formos aos restaurantes, aos supermercados, aos cafés, não existe qualquer informação e como há a possibilidade, não se sabe ainda durante quanto tempo, de se escoar estoques, portanto continua a não se saber se há pessoas que acham que ainda não está em prática e outras acham que já está tudo em prática, mas não se sabem ainda na prática o que é que está na prática. Portanto, há falta de informação e a sensibilização não pode ser um assunto de moda, ou seja, é muito importante existir em todas as faixas da população, não só nas crianças, mas também nos adultos e nos que são adultos há mais tempo, mas no caso das crianças é importante realmente haver uma continuidade, porque aquilo que nós verificamos é que se formos uma faixa etária menor, por exemplo, do primeiro ciclo ou do segundo ciclo, há uma grande sensibilidade e uma grande informação sobre a questão do consumo, inclusive é curioso verificar isto, e sobre a questão do encaminhamento, mas depois de nós entrarmos no terceiro ciclo ou no secundário, há aqui uma influência por parte principalmente dos influencers, e nem todos os jovens seguem os influencers das áreas ambientais, seguem outros influencers e, portanto, há aqui um apelo muito grande ao consumo e, portanto, aquilo que a engenheira Maria José falou, ao querer comprar sempre o último gadget, ou querer comprar, por exemplo, é curioso verificar que há muitos jovens que querem comprar determinada comida em takeaway em determinadas lojas só porque um determinado influencer comprou e postou, e, portanto, mesmo que gostem ou não gostem, é só por uma questão do consumo, e, portanto, há aqui um grande apelo ao consumo, e depois é curioso verificar que há um abandono das preocupações ambientais. Não que eles não tenham conhecimento, nós fizemos essa auscultação inclusive até na população universitária, portanto, existe um grande conhecimento dos problemas ambientais, mas não existe uma grande preocupação de internalizar na sua vida, nos seus hábitos diários, no seu cotidiano, essas preocupações através da mudança de hábitos, através da mudança, por exemplo, do não mudar o telemóvel 2 em 2 anos, aspectos muito, ou inclusive do participar na reciclagem, que se nota realmente um abandono nestas faixas etárias digamos, da adolescência e da primeira juventude. Depois também aquilo que nós podemos apelar, eu partilho convosco, não sou particularmente fã do exemplo que a Cristiana mostrou do Pingo Doce, das garrafas reutilizáveis, porque eu acho que nós devemos apelar realmente ao consumo da água da torneira. Nós vivemos num país, portanto, tirando algumas exceções de algumas zonas onde a qualidade da água realmente possa ter alguns problemas, quer pontuais, quer problemas ao nível da qualidade das condutas de abastecimento, que acabe por afetar a qualidade da água para o consumo humano, na grande totalidade do território português nós temos a vantagem de ter uma água para consumo humano com muita qualidade. Não há ninguém que se possa queixar nesta frente onde é feita esta monitorização, se possa queixar de má qualidade. E, portanto, nós podemos efetivamente reduzir qualquer embalagem de plástico com a opção da aquisição e do consumo de água da torneira, usando as nossas próprias garrafas reutilizáveis, que aqui também, como eu digo, deixo ao vosso critério a escolha do material, sempre que há impactos com a escolha de qualquer um deles. Mas esta realmente é a melhor opção para nós reduzirmos o consumo de novos
materiais, mesmo que não sejam de utilização única. E depois a questão, voltando à parte da informação, é muitas vezes até que ponto é que nós conseguimos participar na recolha seletiva. Às vezes, e nós tínhamos verificado isto ao longo destes anos, que agora esperemos que com a obrigatoriedade da diretiva comunitária, com a obrigatoriedade da informação do ecoponto onde deve ser colocado cada embalagem, que isto possa ser corrigido, mas aquilo que nós verificávamos no passado era ou havia uma incorreta informação na embalagem, muitas vezes nós denunciámos junto dos fabricantes que eles colocavam, por exemplo, em embalagens de plástico, o símbolo do ecoponto azul. Ou, por exemplo, embalagens que eram recicláveis, colocavam, por exemplo, o símbolo do contentor do lixo indiferenciado. Portanto, esta informação na embalagem é muito importante para comunicar com o consumidor, e esta informação até inclusive deve comunicar o impacto ambiental do processo produtivo, da cadeia produtiva do produto que nós estamos a comprar, mas nós podermos também ter acesso depois ao esclarecimento de tudo o que são produtos que devemos encaminhar para reciclagem, que sai muito para além do tradicional encaminhamento para os ecopontos que nos são disponibilizados. Por vezes também há a falta de resposta da oferta destes ecopontos. Há zonas que, porque Portugal é completamente diferente, há zonas onde nós conseguimos encontrar uma resposta muito mais próxima da população, como a engenheira Maria José falou, como o caso de Maia, em que a população tem uma oferta do peito, do pay as you throw, ou seja, paga apenas pelo indiferenciado que produz, mas depois temos respostas ao nível da recolha porta a porta, onde as pessoas têm o contentor muito próximo das suas casas, e depois temos os ecopontos ou as ilhas ecológicas. Portanto, há uma diversidade muito grande em termos de resposta no território nacional, e por vezes, quando a nível urbanístico há uma maior dispersão, os ecopontos acabam por estar mais longe de algumas casas, e portanto nem sempre as pessoas conseguem, principalmente se não tiverem viatura própria, conseguem participar nesta recolha. E, portanto, há que incentivar esta reciclagem, e a reciclagem, neste caso, dos resíduos de plástico, não tem que ser só incentivada na parte da recolha doméstica, mas, como a engenheira Maria José mostrou, do vosso próprio exemplo, ela realmente tem muito que ser incentivada em termos da produção, principalmente nas zonas quer industriais, quer de serviços, e digamos serviços, por exemplo, as zonas dos escritórios. Porquê? Agora estamos num momento híbrido em que temos algumas pessoas em teletrabalho, outras pessoas em trabalho presencial, mas antes da pandemia nós fazíamos um acompanhamento muito próximo dos escritórios e verificávamos, portanto, estamos a falar, nós passamos 8 horas em média por dia no nosso trabalho, e é lá que nós tomamos o lanche da manhã, é lá que nós tomamos o lanche da tarde, bebemos café, muitas vezes almoçamos, e portanto provavelmente uma grande parte ou uma grande percentagem dos resíduos que nós produzimos por dia é no nosso local de trabalho, e portanto, inclusive com o desempenho da nossa atividade profissional também o produzimos, e portanto esses hábitos de separação não tem que ser só em nossas casas, tem que ser em nossas casas, nos nossos trabalhos e até quando vamos de férias. Exatamente por nós verificarmos que existia uma grande dúvida sobre o encaminhamento dos resíduos, não só dúvidas sobre aquilo que poderia ser colocado nos tradicionais ecopontos, o amarelo, verde e azul, mas também dúvidas sobre aquilo que deveria, para onde é que se deveria encaminhar os resíduos que não se podem colocar nos ecopontos tradicionais, e porque nós temos verificado que há uma percentagem significativa de produção por dia de lixo urbano de cada português com uma tendência crescente, nós desenvolvemos uma aplicação que é o WasteUp. A WasteUp sinalizou 52 tipologias de resíduos diferentes que nós produzimos em casa,
em casa, no nosso trabalho, em qualquer sítio. Portanto, ela está desenhada para identificar resíduos que nós produzimos ao nível do nosso cotidiano. Portanto, nós podemos escolher quer os resíduos que estão identificados, já pré-identificados, como podemos pesquisar, por exemplo, caixa de pizza, ou Tupperware, ou palhinhas, ou, portanto, ela vai procurar com estes tags qual o destino a dar aos resíduos, e, portanto, nós conseguimos colocar na WasteUp e sinalizar mais de 10.000 localizações. Portanto, estamos a falar de destinos só para os resíduos que não se podem colocar nos tradicionais ecopontos. E aqui não quer dizer que não sejam resíduos urbanos, estamos a falar de 10.000 pontos para resíduos urbanos, quer desde as cápsulas de café, por exemplo, que não se pode colocar no ecoponto, até, por exemplo, como a engenheira Maria José falou, até o alguidar, o equipamento elétrico e eletrónico, por exemplo, a bateria. Há muitas pessoas que mudam o óleo ou as baterias dos seus carros nas suas garagens. Portanto, todos esses resíduos foram identificados e registados na aplicação, e nós neste momento estamos a trabalhar para a versão 2.0, ou seja, porque nós verificamos que houve uma grande adesão por parte dos portugueses a viver em Portugal e, curiosamente, por parte também de muitas pessoas que vivem fora de Portugal, inclusive até nos lançaram vários desafios para desenvolver fora de Portugal, mas porque havia realmente uma resposta principalmente da informação. Até convido-vos a conhecerem esta aplicação, e nós verificámos que nós podíamos melhorar esta aplicação. Nós conseguimos neste momento no máximo 2 minutos fornecer qualquer resposta à dúvida que vocês tenham, e vamos no futuro oferecer também a aplicação em inglês, porque há muitas pessoas que vivem em Portugal que não falam português, portanto ela vai ser billing. Vai ser também acessível a cegos, porque nós verificamos que, embora ela já tenha a possibilidade de ser consultada por pessoas cegas, mesmo assim havia alguns gaps que tinham que ser melhorados, e portanto estamos a melhorar esses gaps, e ela vai ter a identificação de todos os ecopontos, ou seja, esteja eu no Algarve ou no Porto, eu consigo localizar qual é o ecoponto mais próximo da zona onde eu estiver. Isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas mudavam de sítio, e isto verificou-se curiosamente com a questão do confinamento. Houve muitas pessoas que saíram das zonas onde normalmente viviam e mudaram só para casas dos avós, ou para casas dos pais, ou para casas de férias, e não encontravam os ecopontos nessas zonas, e portanto nós vamos ter essa oferta dessa informação, e também vamos permitir que nós, neste momento, eu só consigo pesquisar, portanto eu tenho que me georreferenciar, a minha localização, portanto só consigo pesquisar na zona onde eu estou, mas do futuro ela vai permitir pesquisar, por exemplo, imaginem que eu quero informar a engenheira Maria José sobre um destino, eu consigo pôr a morada, por exemplo, da CCDR do Algarve, e ela dir-me-á quais é que são os destinos. Portanto, eu agradeço mais uma vez, convido-vos a conhecer a WasteUp, e estou disponível para qualquer dúvida ou questão que me queiram colocar. Muito obrigada. Já está. Ora, engenheira Carmen, muito obrigado, foi extremamente interessante. Tenho que ir procurar a app. A Paula, que está comigo, já a conhecia, eu ainda não fui à procura dela, mas com certeza será extremamente interessante. Temos sempre muitas perguntas, quer de particulares, quer de empresas, a perguntar onde é que põe determinado tipo de resíduos. Eu só queria peço desculpa por uma coisa que aconteceu durante a minha apresentação. Eu estava sempre com a câmara desligada, não me tinha apercebido, só me apercebi depois de ter acabado a apresentação, é que tinha a câmara desligada. Nós tivemos aqui estas apresentações que foram extremamente interessantes, diferentes daquilo que nós, como funcionários da CCDR, estamos, na sua maioria, habituados a ouvir, e que faz parte da nossa vivência diária, e como todas nós, as três, dissemos,
a necessidade de implementarmos estas matérias, quer na nossa vida profissional, quer familiar, quer na sociedade em si. Eu pegava aqui umas palavras que a engenheira Carmen referiu, que é a sensibilização não é moda. Eu venho falar disto pelo seguinte: quando nós começámos a trabalhar em ambiente, há bastantes anos atrás, foi sempre dito que é necessário fazer sensibilização, comecemos pelas escolas, que as crianças transportam essa informação da escola para o seu meio familiar e divulgam essa informação. O que se nota ao fim de cerca de 25 anos de gestão de resíduos em Portugal é que aquilo que a engenheira Carmen referiu, há uma fatia de uma faixa etária que, desculpa a expressão, não liga nenhuma, pronto. Sabe que há aí uns problemas e umas coisas, mas pronto, o que eles fazem não consegue contribuir muito, portanto eles acham que não têm que estar a contribuir mais para isto. Eu colocava aqui uma questão que, no fundo, julgo que seja quase retórica às duas intervenientes, que era o seguinte: temos que continuar e sempre a fazer sensibilização, quer por razões que a engenheira Cristiana disse, quer por razões que a engenheira Carmen disse. O Pacto Português para os Plásticos ainda tem muitos passos para dar e a gestão de resíduos da nossa parte individual também tem muitos passos para dar. Portanto, esta sensibilização deve ser contínua. Eu tenho aqui uma opinião de que, sobretudo, às pessoas acima dos 20 anos, porque se vocês forem ver os currículos escolares, já estão lá integradas matérias de ambiente, já está lá a fotografia do ecoponto verde, amarelo e azul. Portanto, eu considero que os adultos são aqui a fatia mais importante. Eu não sei o que é que pensam sobre isto, por favor. Talvez começasse pela Cristiana, como foi ela que falou primeiro, e depois pela engenheira Carmen, por favor. Relativamente às atividades de sensibilização e de educação, nós realmente aqui, quer na Smart Waste, quer no Pacto, achamos que são bastante relevantes e que nunca são demais, porque temos de criar sempre os momentos de educação e de sensibilização. Nós já sabemos que, por exemplo, há 25 anos temos estas sensibilizações para a reciclagem, mas quer dizer, nunca são demais porque surgem sempre dúvidas e há sempre pessoas a quererem saber mais e ainda bem. E há aquelas pessoas que também não querem saber e também faz parte tentarmos pelo menos sensibilizá-las. É bastante relevante no nosso âmbito também o fazer. Neste momento, nós agora estamos a acabar esta campanha de dinamização nacional do Vamos Reinventar o Plástico, que teve resultados que nós esperávamos, mas claro, com esta questão da pandemia, se calhar não chegamos tão longe quanto queríamos, e também somos uma iniciativa bastante recente. Mas o que pretendemos agora é realmente dar continuidade a estas campanhas de comunicação e já temos prevista iniciar uma nova ainda durante este ano, se possível, e realmente achamos também que, por exemplo, as nossas comunicações nas redes sociais têm de ser contínuas, porque as pessoas têm realmente de estar alerta e às vezes repetir uma ou outra vez não é demais. Porque vamos sempre tendo pessoas diferentes a acompanhar-nos. E é basicamente isso. Nós temos consciência que realmente esta educação e esta sensibilização é bastante relevante e mesmo no âmbito do Pacto, em termos de ações de educação, também estamos aqui a desenvolver algumas ideias para isso mesmo. Também temos alguma noção de que as faixas etárias mais novas já estão dentro do assunto. Por exemplo, vemos muito o engagement no Instagram de pessoas mais novas, mais da faixa dos 20 para baixo, mas temos realmente de chegar à fatia da população, a todos. E temos de realmente construir estratégias que permitam esse engagement também e essa sensibilização geral, que é muito importante. Eu reforçava aqui o que a engenheira Maria José disse, que é a questão de nós sentimos na altura, aliás, como é que a WasteUp surgiu? A WasteUp surgiu porque nós sentimos que havia ali uma faixa etária da população que se colocava à margem da sua obrigação de separar o lixo e da preocupação de separar o lixo, e tinha sempre o argumento que não tinha tempo, e portanto nós
ligámos essa questão que nos preocupava com a questão de haver, nós recebíamos com muita frequência consultas, principalmente, curiosamente, nesta altura das férias ou das pausas em que as pessoas, e portanto agora no confinamento isso verificou-se novamente, em que as pessoas davam mais por casas, faziam limpezas e portanto de repente tiravam uma série uma grande quantidade e diversidade de resíduos e queriam procurar destinos. E portanto foi essa o nosso objetivo, foi chegar ali àquela faixa dos 30 e 40 anos que nunca tem tempo para e não tem informação para fazer essa separação. Por outro lado, nós também verificamos, e reforçava também o que a engenheira Mergé disse, muito o argumento de que as pessoas estão à espera de mudanças estruturais e esquecem-se que a ecologia do cotidiano também conta. Obviamente que tem que haver mudanças estruturais e obviamente que isto passa também, a contribuição para uma maior sustentabilidade da sociedade passa por tudo aquilo que nós podemos legislar, mas cada um de nós pode e tem um papel fundamental desde as nossas casas, aos nossos trabalhos, a todo o período da nossa vida. E não há nenhuma justificação, nem mesmo aquela de que se paga uma taxa de lixo e que para alguém separar o lixo, não há nenhuma justificação dessas que possa alterar ou libertar-nos deste nosso papel tão importante enquanto cidadãos. Por outro lado, também verificamos que realmente uma medida, quer uma penalização, quer um benefício ambiental, quando eu digo uma penalização, por exemplo, é uma aplicação de uma taxa ou uma proibição de um produto ou um benefício, como por exemplo o peito, ou seja, a pessoa ter a recolha seletiva dos resíduos recicláveis de forma gratuita, qualquer uma destas medidas só faz sentido ser aplicada sempre com as campanhas de sensibilização ambiental. E as campanhas de sensibilização ambiental é isto realmente que nos tem preocupado, é que são cíclicas, não há uma continuidade, deveria haver, nós temos várias entidades gestoras, inclusive a trabalhar quer os resíduos urbanos, quer os outros resíduos, quer as embalagens urbanas, quer os outros resíduos, como por exemplo os resíduos de medicamentos, os resíduos elétricos e eletrónicos, e portanto poderia perfeitamente haver uma continuidade destas campanhas, porque elas poderiam se distribuir ao nível do ano e a população estar constantemente a ser sensibilizada por estas questões. Mas isto nós verificamos que a ausência da informação com a implementação das medidas acaba por não funcionar, e o exemplo disso foi quando foi proibido a oferta gratuita de sacos nas caixas de supermercado. Nós recebíamos inúmeros telefonemas das pessoas a implicar, a refilar connosco e a dizer: proibiram a oferta de sacos, pois agora eu não vou levar os meus sacos para o supermercado. E nós tínhamos que explicar que era exatamente isso que se pretendia e porquê. E quando nós explicávamos que era isso que se pretendia e porquê, as pessoas diziam: então fizeram muito bem, devia ser proibido em todo o lado, mas porquê que não é proibido em todo o lado? Portanto, mudavam logo o discurso. Isto garante-nos realmente que, se as pessoas estiverem informadas e sensibilizadas, obviamente que vão receber muito melhor as medidas e não vão vê-las como algo que é contra elas. E realmente é uma preocupação que nós temos, esta questão desta faixa etária da pré-juventude, que vai perdendo estes hábitos e se deixa muito influenciar pelos comportamentos de grupo. Só esperemos que nos movimentos, como a Cristiana disse, quer do Instagram, quer do YouTube, comecem a aparecer muito mais youtubers e mais influencers com esta sensibilidade para as questões ambientais, que possam também mobilizar este grupo etário que passa ali uma fase em que anda mais ou menos perdido. Obrigada. Muito obrigada a ambas. Já agora, só para os colegas saberem, durante o ano de 2020 foram feitos testes aqui nas duas instalações que fazem a separação de resíduos recicláveis aqui do Algarve. Para aqueles que já foram comigo ao aterro e que já conhecem, já sabem. Para aqueles que não foram, quando vocês põem os materiais no ecoponto, os materiais são encaminhados para uma unidade que se chama estação de triagem e são carregados numa passadeira rolante que leva a que os materiais passam por baixo de uns detectores, de uns olhos, chama-se o óptico,
e esse material lê, e esse óptico lê o que é o material. Portanto, ele já sabe o que é PET, o que é PVC, o que é o PP. Portanto, ele consegue separar esses materiais. O que está a acontecer, para além da redução da utilização de embalagens plásticas, vocês vão ao supermercado, os sacos de pão, hoje em dia, na maioria dos supermercados, pelo menos aqueles que eu vou, já são em papel. Outras alterações vêm aí no futuro. Foram testadas no ano passado no Algarve embalagens biodegradáveis. Ainda têm plástico, mas biodegradáveis. Foram testadas no sentido de as colocar dentro da máquina e perceber se aquela máquina consegue ler aquela embalagem. Portanto, isto é um trabalho que está a ser feito, nós é que o desconhecemos, o grande público, nós como grande público, como consumidores o desconhecemos, mas ele está a ser feito. Há aqui mudanças a serem feitas. E nós temos que contribuir para essas mudanças. Eu não sei se alguns dos colegas que aqui estão, são cerca de 50 colegas que nos estão a ouvir, se têm alguma questão a colocar, por favor, eu pedia que ligassem o microfone e colocassem a questão, só Sim, que sejam concisos, por favor, e direcionados na pergunta. Dr. António Brito, faz favor. Doutora Engenheira Maria José, relativamente, portanto, à transposição da Diretiva dos Produtos de Utilização Única, conjugada com, portanto, o Pacto Português para os Plásticos, o que é que está previsto do ponto de vista prático, em termos de novas regras para os cidadãos e para as empresas, que venha a alterar, no fundo, o regime geral de gestão de resíduos, porque é o único que nós temos em Portugal que sanciona, no fundo, a não separação dos resíduos na origem e, portanto, do ponto de vista prático, gostaria de saber o que é que está previsto vir a acontecer nos próximos tempos. Obrigado. Acho que a pergunta foi para mim. Pronto, eu peço desculpa. Obrigada, Dr. Brito. Eu talvez pedisse também a colaboração das duas em relação ao RGGR. Como sabe, entrou em vigor há 5 dias atrás, o novo RGGR, não na sua totalidade, porque uma parte dele só entra em vigor no dia 1 de janeiro, para situações muito, muito específicas, sobre determinado tipo de resíduos. No caso dos plásticos únicos, eu pedi a colaboração das duas outras oradoras para também responderem, se faz favor. Muito obrigada. Não sei se a Carmen quer começar. Eu posso dizer o que sabemos aqui do nosso lado, era que realmente a diretiva dos plásticos de uso único, a diretiva SUP, teria de ser transposta até à semana passada. E realmente tivemos em consulta pública o projeto de decreto-lei para a transposição desta diretiva. No entanto, por processos legislativos e também por esclarecimentos que vieram do Ministério do Ambiente, esta diretiva, esta legislação portuguesa ainda não está em vigor. O que nós temos agora em vigor é o RGGR, exatamente, e estamos a aguardar também por esta transposição da diretiva SUP, que irá realmente impactar aqui alguns dos nossos comportamentos, nomeadamente a eliminação daqueles 10 itens de plástico considerados problemáticos ou desnecessários e também constam da nossa listagem, por exemplo, e que são aqueles que mais encontrados nas praias europeias, e também medidas de redução de alguns itens de plástico. Não sei se a engenheira Carmen também quer acrescentar alguma informação. Sim, houve aqui, como eu disse na minha apresentação, um período confuso, porque o Regulamento Geral de Gestão de Resíduos entrava em vigor efetivamente a 1 de julho. E isso, e depois a diretiva comunitária também entrava em vigor a 3 de julho, portanto, isso, a maior parte das pessoas depreendeu que isso iria levar a que a legislação que estava a ser preparada para os plásticos de uso único entrasse em vigor entre esses dois períodos. E como a Cristiana disse, levou inclusive a um esclarecimento por parte do Ministério do Ambiente, porque houve realmente uma consulta pública, e essa consulta pública até houve inclusive propostas para alterar algumas questões relativamente àquilo que era o projeto de lei. E, portanto, na prática, no dia 1 não se sabia bem o que é que estava em vigor. Estava em vigor o regulamento, iria estar em vigor a transposição, mas, de
qualquer forma, tudo o que está neste momento em vigor poderá ser alterado por esta legislação que virá em breve. Relativamente ao Regulamento Geral de Resíduos, houve algumas alterações, nomeadamente com uma maior responsabilização por parte das autarquias, ao nível da gestão dos resíduos, que passaram a ter a classificação de resíduos urbanos. Houve, que nós esperemos que venha a ser alterado, pelo menos nós fizemos muita pressão para que houvesse essa alteração, e ela foi também aprovada em Assembleia da República, portanto nós esperemos que venha a ser considerada agora neste trabalho que está a ser preparado pelo Ministério do Ambiente. Este regulamento permitia que as pedreiras e os areieiros em processo de recuperação paisagística pudessem receber de forma legal os solos de escavação e outros resíduos, desde que houvesse a garantia de que não estavam contaminados, mas como nós estávamos a falar no início, esta garantia de não estarem contaminados, muitas vezes nós sabemos que na prática há aqui uma camuflagem de resíduos contaminados, portanto era uma situação que nos preocupava bastante, ou seja, numa realidade onde os areieiros e as pedreiras em projeto de recuperação paisagística têm algumas limitações da recepção deste tipo de resíduos, recebem de forma ilegal desde os solos contaminados, uma mistura de resíduos que vão misturadas com solos e vai tudo parar. Nós ainda agora tivemos uma denúncia que veio a público no arquipélago da Madeira de um depósito de resíduos de fibrocimento, portanto de resíduos com amianto que era usado de forma ilegal, e portanto se isto, com todas as limitações que existiam no passado com esta proibição, na prática acontecia, então se nós legalizássemos esse encaminhamento, realmente era uma situação que nós estávamos com alguma preocupação. E que esperemos que haja o bom senso de limitar, assim como também os limites de contaminação que são aceitos principalmente ao nível dos hidrocarbonetos. Também pedimos para reduzir essa percentagem e esperemos que na prática isso passe a ser legal, ou seja, passe a ser mais restritivo. Sim. Muito obrigada a ambas, Dr. Brito, pois realmente nós ainda estamos aqui num impasse, ou seja, num período de dúvidas quanto à transposição da diretiva e à sua entrada em vigor, apesar do novo RGGR ter vindo fazer alterações, nomeadamente quanto à responsabilização dos produtores de resíduos e dos receptores de resíduos quando não encaminhados para o local autorizado. Mas pronto, neste momento é a situação que temos. Nós temos aqui uma colega, que é a Nathalie, que está sem microfone, e ela faz a seguinte pergunta. O redirecionamento do uso do plástico para o papel, item que há alguns anos se tentou evitar o uso para preservar as árvores, não deverá dar um passo atrás? Pronto, esta é a pergunta que ela faz. Poderá, eventualmente, mas hoje em dia nós temos, sem prejuízo de que as duas colegas possam responder, eu, daquilo que penso e daquilo que já vi, poderá eventualmente levar um passo atrás, mas não muito, pelo seguinte, hoje em dia é possível fabricar papel com qualidade, utilizando papel reciclado, portanto a componente do papel não é totalmente de matéria-prima virgem, e por outro lado as embalagens estão a reduzir bastante, há outros tipos de materiais, nós compramos a granel, utilizamos os nossos próprios sacos. Portanto, eu acho que poderá haver um retrocesso, mas não tão grande como isso, porque a embalagem de papel tem uma componente, tal como a de plástico, mas ainda maior, tem uma componente muito grande de papel reciclado. Eu não sei, por exemplo, a Gira Carmen, o que é que acha sobre isso, sobre a pergunta colocada pela colega? Sim, para já, como penso que tanto a Cristiana como eu referimos nas nossas apresentações, o objetivo da limitação do uso de plásticos de utilização única não é diretamente substituí-los por outros materiais descartáveis. Isto tem que ser uma mensagem que tem que passar, embora alguns restaurantes estejam a fazer isso porque não conseguem funcionar de outra forma, mas a mensagem é substituir sempre que possível
obviamente com algumas exceções, no caso do setor hospitalar, mas sempre possível materiais de utilização única por materiais reutilizáveis. E isso é possível fazer numa grande parte das utilizações onde ela era feita. Por exemplo, festas de aniversário ou passagens do ano com materiais descartáveis não tem que permanecer. Inclusive, em outros países como a Alemanha, já existem empresas, porque isto depois tudo gera a criação de novas oportunidades. Já existem empresas que alugam louça reutilizável e depois vão buscar essa louça reutilizável após o final da festa, e já existe também festivais onde se usa copos reutilizáveis que têm depois um apoio de sistemas de lavagem desses próprios copos para serem novamente reutilizáveis. Portanto, nós conseguimos viver sem os descartáveis, nós já vivemos há uns anos atrás e, portanto, nós não estamos a pedir às pessoas para entrar no mundo do imaginário, não é isso. No caso realmente de termos que usar determinadas embalagens, ir a uma farmácia, ir a uma loja, ir ao supermercado, nós podemos levar os nossos próprios sacos e, portanto, o recurso a mesmo a embalagens descartáveis, nós podemos limitá-la. E como a engenheira Maria José disse, existe uma oferta muito significativa de produtos de qualidade feitos em papel reciclado. Muitas vezes de marcas conhecidas que as pessoas desconhecem, inclusive, que são produzidos com papel reciclado, porque, curiosamente, se nós quisermos vender um produto na Alemanha, nós temos que dizer que aquilo é produzido com matéria-prima reciclada, mas nós cá em Portugal, e eu não estou a dizer que é o vosso caso, eu digo isto por experiência de mercado, nós cá em Portugal, quando falamos em se usar materiais reciclados, por exemplo, no fabrico do papel higiênico, as pessoas não olham assim com bons olhos, acham que o papel que está a ser utilizado para produzir aquele papel higiênico é o que é retirado das hectares. E, portanto, há aqui um olhar para o reciclado ainda como se fosse algo de qualidade inferior, o que na prática, por vezes, nem é. E como a Smart Waste conhece, e vocês aí na CCDR do Algarve também conhecem, por exemplo, no caso dos RCDs, muitas vezes e muitos estudos têm comprovado que o material reciclado proveniente da reciclagem de RCDs chega a ter melhor qualidade que a própria matéria-prima inerte virgem. E, portanto, isto é uma questão realmente de garantir essa qualidade. E depois não nos podemos esquecer que nós estamos a substituir matéria-prima não renovável por matéria-prima renovável. Obviamente que não queremos com isto, e eu percebo a sua preocupação, não queremos incentivar a monocultura do eucalipto, estamos todos em sintonia consigo nessa preocupação. Muito obrigada. Vou ter que promover uma visita a uma unidade de pasta de papel. Eu, por acaso, conheço-as todas no país e posso-vos dizer que a temperatura que o papel cose é uma temperatura assim um bocadinho grande. Acho que mata tudo. Portanto, eu não sei se há mais questões. Fico contente pela preocupação demonstrada aqui por alguns colegas. Lourdes, diga, sim, faz favor. Viva, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostava muito de agradecer. Maria José, obrigada pela organização, pelo trabalho todo que desenvolveu ao longo sobretudo do ano anterior, que andou a fazer as medições e os pesos e para nos demonstrar exatamente o que consumimos, porque torna-se muito mais evidente para nós e pronto, é muito, muito importante sabermos aquilo que fazemos e o que desperdiçamos e o que pode ser utilizado nas fases seguintes. Gostava de agradecer. Quero-me já inscrever para a visita à fábrica de papel. Já visitei uma há muitos anos atrás. Não vou à chaminé porque cheira muito mal, mas irei convosco porque eu vou-vos dizer, para além de tudo mais, quero agradecer à engenheira Maria José porque ela acolheu-me aqui há 3 anos atrás e a primeira coisa que fez comigo foi levar-me a um aterro. E digo-vos que foi muito importante. Assim, seria pregar a convertidos, trabalho nesta área há muitos anos, pronto, praticamente desde que me formei, um pouco numa área ao lado na área da biologia, mas de qualquer maneira a biologia e a conservação da natureza esta preocupação vem desde muito cedo, mas digo-vos
que com essa atitude da engenheira Maria José eu passei a olhar os ecopontos de uma maneira completamente distinta e com muito mais respeito. Vi exatamente a separação óptica, vi como é que era gerido todo o processo e deixo-lhe aqui um agradecimento público por ter feito isso e por fazer isso com os nossos colegas também, e que eu acho que é extremamente importante. Por isso, inscrevo-me para as próximas atividades, sem dúvida. Apesar de ser pregar a convertidos, sou uma convertida muito convicta e colaboro convosco sempre. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pelas palavras, Lourdes, um grande agradecimento. Pois realmente eu tenho esta mania, quando os funcionários novos chegam, espeto, desculpem a expressão, com eles dentro do aterro do Barlavento, que é a unidade maior que existe no Algarve, uma das maiores do país, que tem tudo lá dentro. Tem o biogás, tem a compostagem, tem a triagem de recicláveis, uma triagem à parte, que acho que é a única no país, sob vidro, por causa do caco de vidro que vinha contaminado, e a Algarve, aqui no Algarve, faz essa separação, porque a SPV não lhes recebia o vidro porque estava contaminado, e agora faz essa separação. Portanto, tem os monstros, que é um monstro de instalação, e está a acabar a construção do novo tratamento biológico, mecânico e biológico para o tratamento de resíduos orgânicos. Portanto, quando alguém vai dentro do aterro do Barlavento, vê tudo aquilo que é para ver no âmbito dos resíduos urbanos. E eu geralmente levo os colegas. Muitos de vós que me estão a ouvir, como eu já tinha dito, já foram comigo ao aterro. Eu reforço o convite, agora não vai ser possível, porque desde março que eu não vou aos aterros, apesar de os ver frequentemente por outras razões, com imagens de drone e fotografias que são disponibilizadas para ver a evolução do aterro, porque não sei se vocês sabem, os aterros do Algarve são os únicos que têm há 20 anos uma comissão de acompanhamento. Eu sou a secretária de ambas as comissões de acompanhamento dos aterros e realmente acho que é uma mais-valia. Pode ser que um dia publicamente fale sobre isso, da evolução que houve, da maneira como as populações e como as entidades públicas veem os aterros, por força da comissão de acompanhamento, uma que funciona desde 1997 e outra que funciona desde 2000. Portanto, é um trabalho interessante, dá-nos aqui um conhecimento de causa que ninguém imagina o que é, mas pronto, eu já sou conhecida aqui na CCDR por ser a menina do lixo, mas não me importo, acho que é um epíteto interessante, este epíteto que me dão. Eu não sei se há mais alguma questão aqui aos colegas que ainda estão presentes. Se não houver, ninguém levantou a mão, ninguém abriu o microfone, portanto, eu só me resta agradecer aos... o Zé Graça está aqui a mandar uma mensagem. O Zé Graça é um colega nosso, diz que como membro fundador da CA do Aterro do Barlavento candidata-se aqui a uma nova visita. Zé Graça, vou ter que abrir a lista de inscrições, com certeza vou ter que criar um link para levar 109 pessoas ao aterro, não pode ser os 109 de uma vez só, ou então tenho que pedir aqui à presidência da CCDR para alugar um autocarro e fazermos uma visita guiada. Mas pronto, isso, fora de pandemia falaremos desse assunto. Eu resta-me agradecer a colaboração quer da engenheira Cristiana, quer da engenheira Carmen. Muito obrigada pela vossa colaboração, pelos vossos trabalhos que trouxeram aqui. Nós estamos frequentemente em contacto por outras razões, nomeadamente a Smart Waste e a Quercus, nomeadamente a engenheira Carmen Lima, por causa das questões do amianto, e aos colegas que continuem a colaborar para daqui com vocês um ano e meio, com vocês a mostrar-vos outra vez qual é a vossa colaboração e fazer com que aqueles gráficozinhos venham sempre a subir e que o gráfico do orgânico venha sempre a descer, está bem? Portanto, a todos um muito bom dia e agradeço. Olha, também aqui já estão a aparecer mensagens a dizer que querem ir ao aterro, portanto eu já estou a ficar assoberbada de pedidos, portanto é isso mesmo. Vamos ter que criar... Eu desculpe interrompê-la, queria só dizer que nós vamos pedir ao Ministério do Ambiente para clonar a engenheira Maria José para outras CCDRs para ver se há uma maior evolução nestas políticas ambientais a nível nacional. E os meus parabéns pelo Muito obrigada, Carmen, muito obrigada. Eu faço aquilo que acho que é normal, portanto, acho que é normal pedir aos colegas para colaborarem nesta separação de resíduos e, sobretudo, mostrar o que é que resulta disto, porque eu também gostava, eu posso-vos dizer que há 4 anos atrás fiz uma experiência durante 365 dias, pesei tudo aquilo que pus no Ecoponto e cheguei à conclusão que produzi cerca de 150 quilos de lixo
por pessoa lá em casa. Portanto, façam essa experiência para se ter a noção. E depois pensem naquele número que eu disse há bocadinho, chegam 371 mil toneladas ao aterro, chegaram em 2019. Depois comecem a fazer contas de dividir ou contas de multiplicar pelo número de pessoas que lá estão em casa. Ter a noção daquilo que nós estamos a produzir. Eu tive um professor e um orientador que me dizia, sem medir, não se consegue decidir. Ou seja, eu tenho que medir para conseguir decidir aquilo que quero fazer, não é? Portanto, e só medindo, e só vendo aquilo que nós fazemos, é que nós conseguimos perceber. Isto é como fazer ginástica, se faço 10 abdominais não acontece nada, se fizer 100, deve acontecer alguma coisa, não é? Portanto, é a mesma coisa nos resíduos. Portanto, continuemos a circular, meus amigos, está bem? Até à próxima. Um bem-aja a todos. E eu não quero ser clonada, por amor de Deus, Carmen, não diga isso a ninguém, não quero ser clonada. Está bem? Vá, adeus, até à próxima. Obrigada pela atenção. Tchau, Obrigada. Até a próxima. Bom dia. Obrigada. Boa tarde, bom dia, adeus. E bom trabalho a todos. Obrigada, Cristiana. Obrigada. Obrigada. Uhum.